Vamos fazer a leitura bíblica no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Repetindo, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. A mensagem desta manhã tem como título: duas coisas que não podem faltar na vida do cristão. Repetindo, duas coisas que não podem faltar na vida do crente. Meus irmãos, os livros da Bíblia, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão são conhecidos como livros poéticos. Isto é, em razão destes 5 livros terem sido escritos em uma linguagem poética. Estes livros fazem o uso de metáforas. E estes livros nos trazem ensinamentos preciosos. E a mensagem que vamos meditar hoje está registrada no livro de Eclesiastes. E este livro de Eclesiastes foi escrito pelo rei Salomão aproximadamente no ano 935 antes de Cristo. Nós observamos aqui em Eclesiastes, capítulo 9 e versículo 8, que em apenas um versículo, Salomão aborda simbolicamente duas virtudes espirituais que não podem faltar na vida do crente. Primeira virtude, vestes brancas. Segunda virtude, óleo sobre a cabeça. Então vamos refletir sobre estas duas virtudes nesta manhã. Primeiramente, nós observamos na parte A do versículo, ele frisando: em todo tempo. Em todo o tempo. Nós observamos que Salomão não diz ocasionalmente, às vezes, por 30 dias, por um ano, mas Salomão diz em todo o tempo. Em todo o tempo fala de continuidade. Em todo o tempo fala de constância. Em todo o tempo nos fala que até mesmo nas circunstâncias desfavoráveis, nós precisamos ter vestes brancas e óleo sobre a nossa cabeça. Em todo o tempo fala de vigilância constante. Quando ele diz em todo o tempo, ele fala na infância, na juventude, na velhice, homens e mulheres, vestes brancas
e óleo na cabeça. Em todo tempo, meu irmão, na tristeza, na alegria, na pobreza, na riqueza, em todo tempo, sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. A primeira virtude que não pode faltar na vida do cristão: vestes brancas. Vestes brancas, tipologicamente, falam de santidade, de pureza, de separação do pecado, de integridade. Ele, Salomão, está dizendo que a santidade deve ser preservada a todo custo. As nossas vestes não podem ser manchadas com o pecado. Repetindo, as nossas vestes não podem, em nenhum momento, em nenhuma circunstância, ser manchada pelo pecado. Nós lemos aqui na Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 4 e 5, que alguns irmãos da igreja de Sardes mantiveram as suas vestes limpas. Apocalipse capítulo 3, versículo 4 e versículo 5. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira alguma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Nós encontramos aqui, nesta quinta carta, à igreja de Sardes, 3 tipos de crente. O primeiro tipo de crente, no versículo 1, eu sei as tuas obras, que tens nome que vives e estás morto. O segundo tipo de crente é aqueles que estavam para morrer. Ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer. Mas o terceiro tipo de crente encontrado na igreja de Sardes são aqueles que não contaminaram suas vestes com o pecado. Meu irmão, minha irmã, qual é a importância de se manter as vestes brancas? As vestes brancas, sem as vestes brancas, sem a pureza, sem a santidade, não podemos entrar no céu. Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Portanto, sem vestes brancas, nós não poderemos entrar no céu. Ainda o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, também fala sobre a importância de manter as vestes brancas. Segui a paz com todos
e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, qual é a importância de se manter as vestes brancas? Sem vestes brancas, sem santificação, não podemos entrar no céu. A santificação, ela deve ser em todas as áreas da vida. E isso está registrado na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, no versículo 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Em toda a área, em toda a vossa maneira de viver, nós devemos manter as vestes brancas e a santificação. Ainda o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, ele afirma, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Preste bem atenção, vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo também enfatiza que a santificação deve ser em todas as áreas da vida. Meu irmão, santificação não tem nada a ver com uso e costumes. Ser santo não é guardar uma série de regras e normas. A santificação implica principalmente na mortificação do pecado que habita em nós e em viver de acordo com a vontade de Deus revelada nas Escrituras. Santificação implica principalmente na mortificação do pecado que habita em nós. Apesar de regenerados e de possuirmos uma nova natureza, o velho homem permanece em nós e carece ser mortificado diariamente pelo poder do Espírito Santo. Meus irmãos, minhas irmãs, é necessário mais poder espiritual para dominar as paixões carnais do que para expelir demônios. Santificação é vencer o domínio de hábitos pecaminosos. Quando você vence os hábitos pecaminosos, você está se santificando. Santificação não é deixar o pecado reinar no nosso corpo. Não podemos permitir que o pecado, a velha natureza, reine em nosso corpo. E o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 6, no versículo 11 em diante, ele nos ensina isto: assim também vós considerai-vos
como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Repetindo o versículo 12, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Portanto, santificação é não deixar o pecado reinar em nosso corpo. A santificação, meus irmãos, é um estilo de vida santa em todas as áreas da nossa vida. A santificação, ela é progressiva. Ela não se obtém instantaneamente por meio de uma intervenção sobrenatural. Ela pode ser aperfeiçoada. Precisamos aperfeiçoar a santificação todos os dias. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 1, ele nos dá esta recomendação. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Portanto, Paulo está dizendo que a santificação é progressiva e que ela pode ser aperfeiçoada. E é por isso que o sábio Salomão, aqui no texto que estamos estudando, Eclesiastes capítulo 9, versículo 8, ele diz: em todo tempo sejam alvas, brancas as tuas vestes. É claro que esta frase, sejam alvas as tuas vestes, não está dizendo que você deve andar de roupas brancas o tempo todo. As nossas vestes espirituais precisam estar em todo o tempo alvas, ou seja, brancas como a neve. E a única coisa que pode sujar as nossas vestes espirituais é o pecado. E todo mundo peca. A Bíblia diz, a Bíblia chega ao ponto de nos afirmar, de dizer: se dissermos que não temos pecado, já estamos pecando. 1 João, capítulo 1, versículo 10. Então, você pode perguntar: como manter as vestes brancas? Deus nos dá a instrução pela sua palavra. 1 João, capítulo 2, versículo 1. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo. Ele nos purifica, ele tira o pecado das nossas vidas. As nossas roupas físicas, quando estão sujas, são lavadas.
lavadas com sabão de pedra, sabão em pó, sabão alvejante, mas as nossas vestes espirituais só podem ser lavadas com o sangue de Jesus Cristo. Você se lembra daquela canção infantil que as nossas crianças cantam aqui nas nossas igrejas? O sabão lava meu pezinho, lava o meu rostinho, lava a minha mão, mas para me deixar limpinho, mas Jesus, para me deixar limpinho, quer lavar meu coração. É uma música infantil que eu aprendi quando era criança e ainda as crianças da igreja cantam: o sabão lava meu pezinho, lava o meu rostinho, lava a minha mão, mas Jesus, para me deixar limpinho, quer lavar meu coração. E esta canção infantil tem base bíblica. Lá em 1 João capítulo 1, versículo 7, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos paz com Deus, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Portanto, a primeira virtude que não pode faltar na vida do crente, que nos ensina o rei Salomão, é que em todo tempo tenha vestes brancas. A segunda coisa que não pode faltar na vida do crente é o óleo sobre a tua cabeça. Nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Nós sabemos que na Bíblia o óleo é um símbolo do Espírito Santo. Na Bíblia, óleo é símbolo de autoridade. Após a unção, os reis recebiam autoridade para governar. Óleo sobre a cabeça é revestimento de poder outorgado pelo Espírito Santo. E nós podemos afirmar, infelizmente, está faltando óleo na cabeça de muitas pessoas. Está faltando unção, está faltando revestimento de poder na cabeça de muitos irmãos, de muitas irmãs, de muitos pastores, obreiros. Tem gente cantando sem óleo, tem gente pregando sem óleo, fazendo a obra de Deus sem óleo, sem unção, sem graça, sem revestimento de poder, só com a teologia, sem a unção do Espírito. O óleo simboliza o agir do Espírito Santo na vida do crente. Nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Observe que Salomão diz: nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Isto também tem um significado. Óleo na cabeça significa mente ungida para pensar e fazer a vontade de Deus, porque a cabeça é quem comanda todo o corpo. Óleo na cabeça significa óleos ungidos para não serem colocados em coisas que desagradam a Deus. Óleo na cabeça, unção, revestimento de poder. Óleo na cabeça significa boca ungida para não falar mentiras,
não falar injúrias, fofocas, coisas que não edificam, não falar palavrões. Óleo na cabeça significa ouvidos, ouvidos ungidos para ouvir somente a voz de Deus e não coisas que não edificam. Nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Meu irmão, está faltando óleo sobre a tua cabeça? O óleo também é símbolo da alegria do Senhor em nossas vidas. Nunca falte o óleo, nunca falte a alegria do Espírito Santo na tua vida. Óleo significa unção, capacitação sobrenatural do Espírito Santo. E a unção é a capacidade, poder gerado pelo Espírito Santo em nós. Repetindo, a unção é a capacidade, o poder gerado pelo Espírito Santo em nós. Unção, meu irmão, minha irmã, é o agir do Espírito Santo em nós. Unção é o derramar do Espírito Santo na vida dos crentes em Jesus Cristo. Unção é a capacidade sobrenatural dada pelo Espírito Santo na realização da obra do Senhor. Nós lemos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, esta promessa do Senhor. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. É a capacitação sobrenatural do Espírito Santo que nos outorga poder para realizarmos a sua obra. E os discípulos receberam esta unção, foram batizados com o Espírito Santo para poder ter poder para divulgar a palavra do Senhor. Isto está registrado em Atos capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O que é isso, meus irmãos? É a unção sobre a cabeça, é o revestimento de poder, é o batismo com o Espírito Santo, tendo como evidência física o falar em línguas. E Salomão diz: nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Unção é poder de Deus para destruir todo tipo de amarra espiritual.
Unção é poder do Espírito Santo para destruir todo jugo espiritual. Você sabia que a unção quebra jugo? Você sabia que a unção, o revestimento de poder, traz libertação? O profeta Isaías escreve, capítulo 10, versículo 27, e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Aleluia! Tá faltando unção, revestimento de poder na vida de muitos pastores, de muitos obreiros, de muitos membros. A unção é poder gerado pelo Espírito Santo para destruir todo tipo de amarra espiritual, todo jugo espiritual. O jugo será despedaçado por causa da unção. Unção é a ação do Espírito Santo em nós, nos controlando, nos guiando, nos ensinando, nos revelando tudo o que está oculto. Unção não é algo que você vê. Unção não é algo que você ouve. A unção é algo que você sente. Você pode até não ver, mas você pode sentir que a unção de Deus está no culto. A unção de Deus está na igreja. E hoje nós observamos cultos frios, cultos aonde muitas vezes não sentimos a presença do Senhor, porque está faltando unção. Quando tem unção, a pregação é poderosa. Quando tem unção, o louvor é vibrante. Quando tem unção, quando tem revestimento de poder, tem salvação de almas na igreja. Quando tem unção, quando tem revestimento de poder, tem renovação, tem batismo com o Espírito Santo, tem línguas estranhas, tem dons espirituais. Dons espirituais. Meu irmão, minha irmã, nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. A unção faz a diferença. Nunca deixe faltar o óleo do Espírito Santo na sua vida. O óleo te conserva limpo. Assim como o óleo comum, o óleo da cozinha serve para conservar. O óleo do motor serve para lubrificar peças, evitando o desgaste, evitando a ferrugem. Assim também o óleo do Espírito também nos unge, conservando nossas vestes limpas pelo sangue do Cordeiro. O óleo do Espírito também nos lubrifica das ferrugens do pecado, para a glória do nome de Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, vamos seguir estas recomendações de Salomão. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Concluindo, o desejo do meu coração nesta manhã, nesta mensagem, é que você, meu irmão, minha irmã, permaneça com a cabeça ungida
pelo óleo do Espírito, e as vestes em todo tempo brancas, como recomendou Salomão, que suas vestes sejam vestes brancas de louvor, para adorar o Senhor em espírito e em verdade, vestes brancas de amor, para socorrer o necessitado, vestes brancas de temor, para servir o Senhor com excelência, vestes brancas de perdão, para restaurar a comunhão rompida com os teus irmãos, vestes brancas de missões, para anunciar o Evangelho de Cristo ao mundo perdido, vestes brancas de alegria, para buscar a presença do Senhor, vestes brancas de santidade, para encontrar com o noivo no arrebatamento da igreja. E também o meu desejo que sobre a tua cabeça tenha o óleo do Espírito Santo, óleo do Espírito Santo para pregar com poder, para cantar com graça, para orar e milagre acontecer, óleo do Espírito sobre as nossas cabeças, para impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados, óleo do Espírito Santo, revestimento do poder do Espírito, para expelir os demônios, libertar os oprimidos, cativos de Satanás. E acima de tudo, que Deus seja glorificado através da sua vida. Amém. Que Deus abençoe a todos.